Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais uma entrevista inserida no ciclo de conversas com os candidatos à presidência da Câmara Municipal pelo Partido Chega. O meu nome é Sandra Vitorino e acompanha-me, como habitualmente, a Cátia Gervásio. Bom dia, Cátia. Olá, bom dia, Sandra. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Com o objetivo de esclarecer os municípios e contribuir por um voto informado nas próximas eleições autárquicas, temos hoje connosco José Pacheco, candidato pelo Partido Chega à Câmara Municipal de Ponta Delgada, a quem agradecemos desde já ter aceito o nosso convite. Bem-vindo, José. Obrigado, Sandra, e à Cátia e àqueles que nos estão a ouvir. Agradeço o convite e vou dar o meu melhor. Não sei se vou conseguir, vou tentar. Com certeza. Obrigada, José, por ter aceito o convite e quem acompanha o seu trabalho não espera menos do que isso. Muito bem. Então, natural da Ilha de São Miguel, é conhecido pelo seu percurso multifacetado, profissional da área do design gráfico e comunicação, foi também formador e dinamizador de projetos culturais e digitais nos Açores. Politicamente ganhou maior destaque como deputado regional pelo Chega, partido onde hoje assume funções como presidente da direção regional e membro da direção nacional. Ao longo dos últimos anos, tem-se afirmado como uma voz crítica da governação regional e da gestão municipal, destacando temas como a habitação, segurança, saúde e revitalização económica. Assume uma postura firme na defesa da autonomia dos Açores e propõe uma gestão municipal mais próxima, transparente e livre de dependências partidárias ou ideológicas. Muito bem, José. Então vamos começar aqui a nossa ronda de perguntas relacionadas com Ponta Delgada desta feita. E portanto pergunto-lhe, está preparado para isto, José? Eu não sei se estou preparado, mas vamos ver. Vamos à postura. Claro. Com certeza que preparado para tudo. Isso mesmo, assim é que é. José, comecemos então por uma questão que é essencial, ou seja, num concelho com tantos desafios acumulados e expectativas elevadas também por parte da população, se o José for eleito, esperemos que sim, quais considera serem os 3 principais problemas do concelho que o José quer resolver nos primeiros 6 meses e como é que pretende resolver esses problemas? Muito bem, Cátia. Em primeiro lugar, vou ganhar. Eu não me meto em desafios para perder. Se acontecer, também estou cá para assumir e para trabalhar da mesma forma. Mas como me candidatei e fui eu que me autopropus ao lugar, à candidatura, é para ganhar. Eu acho que a minha terra natal, apesar de já não vivo no centro de Ponta Delgada, vivo numa outra freguesia, mas isto já não tem qualquer interesse hoje em dia com a mobilidade que nós temos com a rede viária. Nasci e vivi 34 anos na freguesia de São Roque, fica ali à saída do centro de Ponta Delgada, é muito conhecida agora pelo Cais 20, passa publicidade e pelos bifes do Galego. Eu penso que em 6 meses não se consegue resolver muita coisa, mas consegue-se fazer algumas. E uma delas é aproximar as pessoas. Temos que aproximar o elenco camarário das pessoas. Para quem não conhece, a cidade ou o concelho de Ponta Delgada está tripartido. Nós temos todo o anel que envolve o centro da cidade, depois temos uma orla sul que vai até os mosteiros, que começa ali depois da relva e vai até os mosteiros, e temos uma costa norte que vai das Capelas até ao Pilar da Bretanha. Eu ia dizer João Bom, mas o João Bom não é uma freguesia, um lugar do Pilar da Bretanha, mas é a ponta mais ocidental do concelho. Isto, obviamente, que resulta em muitos desafios. E a maior parte deles é o afastamento. Depois nós temos também aqui uma questão que é fixar as pessoas nas freguesias. Fui o autor, enquanto deputado único, nas termais, que o governo tentou se apropriar e que a lógica era apoiar os casais jovens que quisessem ter filhos, especialmente nas zonas rurais. Tanto a Costa Norte como a Costa Sul são essencialmente rurais. Nós precisamos de fixar as pessoas. Para fixar as pessoas também é preciso dar-lhes qualquer coisa, os projetos de âncora, ter creches, ter jardins de infância, ter escolas a funcionar, tudo na devida medida. Tudo na devida medida, porque não se pode abrir escolas para 2 alunos.
Também é preciso perceber essa parte. Os cuidados de saúde também é muito importante. E a habitação, que é uma emergência nos Açores, penso que no país, mas que nos Açores começa a ser gritante, não é atacão dos AELs. O Bloco de Esquerda tem muito esta lógica, o Partido Socialista, porque até foram os AELs que fizeram com que muita da habitação degradada que tínhamos em Ponta Delgada, especialmente nos centros urbanos, fosse requalificada e que hoje tem melhor aspecto. Realmente custava-nos a alma ver uma série de prédios, de casas completamente degradados. Eu penso que no início conseguimos isso, aproximar as pessoas, irmos ao encontro deles. Olha, uma coisa bastante simples que eu pretendo fazer. O Presidente da Câmara estar um dia em cada freguesia, passar um dia em cada freguesia, ir à freguesia, estar com as pessoas, mas não é de perna cruzada, é ir à taberna, é ir ao supermercado. Aliás, eu faço isso todos os dias, quem me conhece não vai notar muita diferença. Mas isto é necessário fazer. Eu tenho um Presidente de Câmara neste momento, e espero poder correr com ele, por acaso até é meu amigo, pessoal, não tem mal nenhum, mas política, amizade à parte, ele está muito mais preocupado em responder aos comentários do Facebook, propriamente estar com os cidadãos na rua e ouvi-los. É preciso ouvir e perceber, porque a política ensina-nos que nem sempre a lógica é aquilo que deve ser feito. Às vezes as necessidades de pessoas são muito diferentes daquelas, ou os anseios que eles têm são muito diferentes daqueles que nós pensamos no gabinete. Eu não sou rato de biblioteca, eu não gosto de gabinetes, não gosto de papeladas. Para isso existem os técnicos. Eu acho que um político, um Presidente de Câmara, deve governar, estar na rua, estar com as pessoas e deixar esta treta de andar com papelinhos e papelada e olhar para o Facebook o dia inteiro. Acabou. Comigo é diferente. E muito bem. E já agora, José, dizia há pouco que, inclusive, no centro de Ponta Delgada houve muitos prédios e locais que foram reabilitados por conta do AEL. Já partilhando só aqui uma parte relacionada comigo, eu estive precisamente no AEL, que é a Casa do Vereador, em Ponta Delgada, possivelmente o José conhece, é também, não conhece, mas é também um espaço que foi, porque tem um nome até curioso, Casa do Vereador, e é no centro de Ponta Delgada e é precisamente uma habitação que foi recuperada e está muito bonita já agora, quem tiver a oportunidade e portanto o dono é uma pessoa extremamente simpática, como todos os açorianos, portanto passando aqui realmente também a publicidade da Casa do Vereador. Mas falando da parte do Centro Histórico, José, o Centro Histórico de Ponta Delgada tem vindo a perder alguma dinâmica comercial. Tem lojas que acabam por ser encerradas, ruas que ficam mais vazias, existe também um pouco a perda da identidade local. Os comerciantes queixam-se de haver alguma falta de incentivos, de haver um desinteresse também por parte da autarquia, lá está, aquela autarquia que fala que está realmente muito interessada em responder aos comentários do Facebook, mas que depois lhe falta um pouco de terreno e deixar os papéis de lado e portanto, pergunto-lhe que plano é que tem para apoiar o comércio local e também revitalizar o Centro Histórico de Ponta Delgada, José? Eu não costumo mentir, eu não tenho nenhum plano, porque ninguém pode ter um plano sem falar com os parceiros. Tenho algumas ideias, tenho ideias que vão passar por parcerias. Por que não fazer, por exemplo, um sorteio de algo valioso? Eu não vou dizer senão os meus concorrentes roubam, mas algo que tenha algum valor e que atraia os clientes ao centro da cidade. Mas o problema é muito diferente. Não tem nada a ver com isto. Tem a ver com uma coisa patética que os portugueses têm e os açorianos também não deixam de ter, que é não poder ver uma camisa lavada. E então deu-se para aqui importar centros comerciais. Os centros comerciais que têm estacionamento, têm restauração, têm uma série de atrativos, não é que tenham um melhor preço, têm uma outra diversidade, porque então os nossos comerciantes souberam-se adaptar. Os centros comerciais, as pessoas vão para lá. Obviamente que os centros urbanos, os centros da cidade, eu estou a falar de Ponta Delgada, mas podia falar de qualquer sítio, foram morrendo aos poucos. É verdade que os nossos comerciantes, e também sou muito direto nestas coisas, não se souberam atualizar. Há alguns que souberam, estão de porta aberta e estão a ganhar dinheiro. Quem não soube atualizar, fechou a porta. E não vale a pena desculpas.
porque nós choramos demais e trabalhamos de menos. Nós temos é que trabalhar mais e chorar menos. E estas pessoas, muitas vezes, a minha profissão, a mim mencionou isto. Eu tive uma revista, eu tinha uma revista de grande sucesso do mundo automóvel. E eu lancei uma para o comércio tradicional, que chamava-se mesmo comércio tradicional. Pouco aderiram. Fiz 3 números e isso acabou. Isto era para ajudar vocês, não querem ser ajudados, olha, haja pachorra e haja saúde, né? E assim foi. E este é o exemplo. Mas eu não sou de baixar os braços, eu vou à luta. Eu brigo com as pessoas, se necessário for, e explico-lhes que eles estão errados. Agora nós temos que fazer uma parceria com a Câmara de Comércio, com os comerciantes, ouvir os comerciantes. Eu telefonei ao seu presidente da Câmara, quando ele fechou parte da cidade, que eu concordo que se deve fechar, e até acho que se devia fechar mais, por ter escolhido o Natal, e só então vais fechar ruas da cidade no Natal, na época que há maior movimento. Desculpa, isto não é de uma pessoa normal. São esses erros que não se podem cometer. Sentamos os comerciantes, falamos com eles, não é só falar com a Câmara de Comércio. Nós temos que falar com os comerciantes também. Porque a Câmara de Comércio pode ter uma visão, e suponho que até dos seus sócios, mas é preciso falar com os comerciantes. E faz-se muito facilmente, e tomando um café aqui e acolá, conversando com eles, passando na loja e fazendo uma compra. Nós temos que começar a fazer, mas querem conhecer uma outra asneira que foi feita por esse elenco camarário, que me deixa triste. Nós tínhamos um centro comercial, temos aqui um que é o Parque Atlântico e tal, as pessoas vão para lá. Vai abrir mais um. Der uma licença para mais um. E a resposta dele foi, a lei permite. E eu disse, mas a lei é para nos servir ou nós é que vamos servir a lei? E nós vamos ter mais um centro comercial que vai arrebentar com o centro histórico de Ponta Delgada. Qual é a solução que o Sr. Presidente da Câmara tem? Agora quer criar um parque de estacionamento, arrebentar-me com a avenida toda, por 14 milhões de euros. Para quê? Para quê? Nós temos é que impedir que venham as grandes superfícies, que não trazem nada de novo. É tal camisinha lavada. Lisboa até nós temos que ter. Como nas outras ilhas também me dizem isto. E cuidado. Eles quando abrirem, é como o Pinheiro, seca tudo à volta. Tenham cuidado, porque há pessoas que tinham negócios que hoje trabalham para eles. Estão lá como empregados. Isto acho que é degradante. É degradante. É preciso pegar no centro da cidade e criar animação. Também não é propriamente uma grande crítica a este Presidente da Câmara e já os anteriores, sempre criar e alguma animação. Eu também sou músico, fui tocar muitas vezes, e outros colegas vão tocando, etc. Isto também faz com que as nossas filarmónicas, os nossos grupos, sejam rock, sejam, enfim, tradicionais, seja o que for, também vão tendo algum trabalho. E até receber algum por isso, que é importante, porque estas coisas também custam dinheiro. E isso tem sido feito, mas eu gostava de fazer ainda mais. Eu gostava de pôr as filarmónicas, envolvê-las com as câmaras, porque elas estão a desaparecer, elas estão, neste momento, por um fio muito pequeno. E eu gostava que elas fossem fazer arruadas, e sim, nós patrocinamos, nós subsidiamos a cultura, e em troca damos trabalho, damos animação. Cabe na cabeça de alguém. Para aí veio uma vez 3 barcos de cruzeiros, estavam para aí 15 mil pessoas, e a cidade era um cemitério, não havia nada, não havia uma animação. Mas porquê? Programa-se. Vamos programar isto. E a economia gera economia. A economia que gera economia, não é subsídio à dependência, não é tirado para cima dos problemas. E isto, em Ponta Delgada, já se percebe. Eu não posso estar só a responder aos comentários do Facebook e esqueço-me que no mundo real as pessoas estão a sofrer com esta alta de economia. Custa-me muito ver lojas tradicionais que com 54 anos, vi algumas delas, ainda há pouco tempo fechou-me o Armazém Tronto, que era uma casa de referência da minha infância, digamos assim, teve que fechar. Isto não não cabe na cabeça de ninguém. O mercado da graça que está há anos a ser requalificado. Tudo, uma asneira da Câmara, das coberturas, do diabo que os carrega. São uma asneira deles, assumam que o erro é deles. E agora já se anda a prometer que em vésperas de eleições vai ser reinaugurado. Já ninguém tem paciência para isso, já chega, não é?
Já chega, é mesmo isso, não é? Portanto, ainda por cima, Ponta Delgada, que tem ruas tão bonitas, aliás, os Açores são uma benção, não é? Ter um lugar tão bonito, e eu que não moro numa ilha, que moro em Portugal continental, tenho mesmo muita pena que realmente se queira tirar as pessoas das ruas onde há maior energia, onde há vida, onde há vozes, onde há pessoas e crianças a mexerem de um lado para o outro, e se as queira colocar num centro comercial, porque parece Mas foi isso, Cátia, que fizeram, e é isto que vão continuar a fazer. Não tarda nada, não sei quando é que inaugura lá o outro centro comercial, vai desaparecer. Sim, mas agora o José vai tomar aqui posse na Câmara de Ponta Delgada. O José Milagreiro, não, agora José Milagreiro. E vai aqui revitalizar o comércio tradicional. Os subsídios todas. Estava. Aliás, tenho um projeto na Assembleia para se fechar ao domingo. O domingo é um dia para as pessoas irem passear, comer gelados, ver televisão, fazer o que quiser, crochê, o que quiser, ir tocar música. Não é para estar aí a passear dentro dos supermercados e nos centros comerciais. Onde raio é que nós chegamos? Isto é o quê? É o consumismo da Coca-Cola? Nada disso faz sentido. Nada disso. José, mudando aqui um bocadinho o registro, numa intervenção pública recente referiu que é vergonhoso o estado dos recursos das forças de segurança na região, apontando uma ligação entre isso e o aumento de consumo de drogas sintéticas e situações de sem-abrigo. Esta sentida insegurança, sobretudo em áreas centrais e durante a noite, tem sido partilhada por moradores, turistas e até comerciantes. Que medidas o José pretende implementar ao nível da prevenção e da ação social para tornar a sua cidade mais segura? Nós temos, Sandra, um problema gravíssimo com as drogas. E temos que as novas drogas são muito difíceis de controlar. Ainda há 2 meses, no Parlamento promovemos um debate sobre isto, que são as drogas sintéticas. Vocês no continente não conheciam, mas já começaram a conhecer, que vieram com a Covid. As drogas sintéticas são muito fáceis de adquirir, são muito baratas e com um problema, é que muitas delas nem estão catalogadas como droga. E basta mudar as moléculas, mudar alguma substância no meio daquilo tudo e não é droga. Simplesmente não é droga porque não consta da listagem. Agora, tirando esta parte técnica, o problema existe. Precisamos de policiamento. E aí também gosto de ser sério. Penso que o Pedro Nascimento Cabral, o atual, fez algum esforço no sentido de dar mais poder à Polícia Municipal. Nós temos a Ponta Delgada, é o único sítio nos Açores que tem uma Polícia Municipal, que neste momento tem tanta força ou tantos, tanto poder quanto um guarda, um vigilante, enfim, um securitas, pronto, passa publicidade. Sério? Não tem, são administrativos, não podem andar armados, quer dizer, fazem algum trabalho de trânsito, algum trabalho de fiscalização, muito mais administrativo. Isto é preciso fazer. Como é que se faz isto? Sentando na porta do Ministério, levando umas sandes e dizer, só sai daqui, Sr. Ministro, quando eu for ouvido. Nós precisamos de polícia nos Açores. É uma batalha que o Chega tem tido, que eu tenho tido. Nós precisamos. Nem que me tenha que sentar, nem que seja o André Ventura o primeiro-ministro. Eu levo as sandes e sento-me lá de fora da porta até alguém me ouvir. Nós não podemos ter polícias como há dias vocês viram, as imagens já tinham 2 anos, mas 2 anos não foram há 20, a serem agredidos aqui numa localidade próxima. Foi nos Açores, não pode acontecer. Foi, que é rapaz. Infelizmente, que eu gosto muito de rabo de peixe, fui lá professor, infelizmente aquilo aconteceu. E depois temos um sistema de justiça que é uma anedota. Então o que é que aconteceu àqueles agressores 3 contra um polícia? Pena suspensa. E passou uma temporada na cadeia. Não era isso que devia ter acontecido. Temos é que ter mais polícia e mais respeito pelas polícias. Com certeza. Eu não gosto de Estado policial, mas se calhar temos que ter. Temos que tirar os mendigos da rua. Porque não há necessidade nenhuma de termos mendigos na rua. Eles têm que ficar. Eles não ficam porque não querem. Eles não ficam porque não querem reforçar regras. E isto tem que acabar. Temos que acabar com a subsídio-dependência. Tem que acabar a Câmara Municipal passar a ser a Santa Casa. Não pode ser, pá. As pessoas não podem viver à custa disso. Nós temos que acudir os casos emergentes de pobreza
E a seguir dizer-lhes assim, mas essa parte está feita, agora vais fazer tu a que é trabalhar. Claro. Isto tem que acontecer. Não, mas gostam muito de manter a pobreza. Isto também como as senhoras assistentes sociais que por aí andam, que já desistiram da sua profissão, ou então não se querem aborrecer com ninguém, e manda-se a malta toda para a subsídio de dependência. Isto está a arrebentar-se a terra, porque eu não acredito que quem está a trabalhar, a ver alguém ao seu lado a ganhar mais dinheiro sem trabalhar, que se sinta motivado para trabalhar. Como é que é possível na nossa terra passamos do desemprego para a falta de mão de obra? Quer dizer, isto é anedótico. E voltando à questão inicial, estas coisas resolvem-se com mais policiamento. Estas coisas resolvem-se com videovigilância. Eu não tenho medo das câmaras. Eu não ando pelas ruas a fazer coisas erradas. Eu sinto segurança se tiver uma câmara de filmar. Não tenho problemas nenhums com isso. Londres tem funcionado. E outras cidades europeias. Qual é o mal? Não tem mal nenhum. As pessoas têm muitos problemas da privacidade. Sabe quem é que tem problemas com a privacidade e com as câmaras? É quem se porta mal. Quem se porta bem, quem se porta bem não tem problema nenhum com o câmara, só dá bêbado, só dá a fazer outras coisas agarrado a estas senhoras, pois com certeza que não quer ser gravado em vídeo. Eu não tenho problema nenhum com isto. Pois, com certeza, quem é de bem não tem esse tipo de problemas, mas na verdade, José, os partidos de esquerda acabam sempre por ter que alimentar as suas clientelas e como dizem bem, vai desde as assistentes sociais a outros tantos que percebem que esta é a forma de garantir o seu eleitorado, não é? E portanto as pessoas que lá vão depositar o voto em quem lhes põe a comida na mesa. Não se pode garantir o eleitorado enganando as pessoas que começamos a fazer há 50 anos. Eu vim para o Chega e uma das razões foi para dizer a verdade. É verdade que eu conheço. É verdade que me contam. É verdade que eu vejo todos os dias. Eu não vim para o Chega para andar aqui a vender ilusões. Devia num café na Ribeira Grande. Eles, tem campanha. Eu disse, não tem campanha, nós fazemos isso, vamos aqui, vamos ali, andamos catando coisa. E até acrescentei e disse, olha, sabe uma coisa? A coisa que eu gosto menos são as campanhas. Gosto de estar com as pessoas, mas não é vender ilusões, é que sou eu, voto em mim, não sei o quê. E acho que não, o nosso trabalho, como diz o Diogo Pacheco da Maria, muito bem, quem trabalha e for sério, no fim o resultado aparece. É verdade, é verdade. José, e há aqui um tema que nós também gostaríamos de abordar consigo, ou seja, que a mobilidade no concelho continua a ser um desafio diário. Os transportes públicos são insuficientes, existe também uma pouca articulação entre o centro da cidade e as freguesias mais periféricas, e o automóvel continua a ser, para muitos, a única opção viável. Já me disse que não tem planos, José, mas eu acredito que para isto tenha certamente algumas cartas na manga. E por isso queria lhe perguntar quais é que são aqui os seus maiores desafios e como é que pretende melhorar a rede de transportes públicos e também reduzir esta dependência do automóvel em Ponta Delgada. Há umas meias verdades nisso, Cátia. Há umas meias verdades. Dizer que não há transportes públicos não é propriamente verdade. Eu tenho um assessor que trabalha comigo, que a sua profissão durante muitos anos foi essa área dos transportes públicos, e ele conta-me as histórias. E eu, que apesar de ver mal, ainda vejo os autocarros a meio do dia completamente vazios. As pessoas têm que perceber uma coisa, nós só podemos ter aquilo que podemos pagar. Não podemos ter autocarros de meia hora, de autocarros que levam 50 pessoas com 5 pessoas. E isso é que não pode acontecer. Para este tipo de escalabro já tivemos cá os barcos e outras coisas tais. Como temos altas da SATA, que nos dão dezenas de milhões de prejuízo. Nós temos de ter muito juízo. Nós precisamos, para o exterior, ter os horários corretos, algum que possa ser adequado, com certeza que sim. Eu tenho ouvido muito presidente de junta e muitas pessoas que vivem nas freguesias e vão-me falando da adequação. Agora, não se pode, eu tenho um autocarro às 8 da manhã, agora quero ter então bem às 9, outro às 10, outro às 11, outro ao meio-dia, e vão lá 5 pessoas. As pessoas tenham também algum juizinho na cabeça, porque eu estou farto de ver autocarros a passearem à noite com 2, 3 pessoas. Isto não é forma de vida. Aquele dinheiro que nós estamos a gastar com aqueles autocarros, mais valia pagar um táxi a cada um. Se é muito mais barato. Temos de ser sérios. Isto é uma parte. Temos que fazer uma adequação. Eu sempre achei que tínhamos autocarros em certos horários, tirando o horário que começam as aulas e começa o trabalho, que são autocarros
Portanto, tem um tamanho adequado. Mas durante o dia podemos estar autocarros demasiado grandes. É preciso fazer esta reflexão, é preciso sentarmos lá, é preciso perceber que dívidas é que estão a herdar no meio disso tudo. Na parte interna que nós temos, nós chamamos aqui carinhosamente as Bertinhas, que são os minibus, que era a Berta Cabral, que hoje é secretária regional, que na altura era presidente da Câmara e ficou batizado de Bertinhas, e ela própria acha muita graça o carinho que se diz isso. Nós precisamos de aumentar isto. Nós temos que retirar o trânsito dentro da cidade. Isto é um ponto assente. As cidades foram feitas para carroças, não foram feitas para automóveis. E não com esta frequência, seja em que parte do país for. As cidades, tirando talvez a Grande Lisboa, ou as avenidas assim, novas de Lisboa, e mesmo assim. Nós temos um problema de poluição, nós temos um problema de segurança e nós temos um problema de estacionamento. Nós precisamos é de criar melhores parques de estacionamento e, se calhar, à volta deles, criar também algum comércio, mas isso eu não vou revelar, há de ser o meu trunfo de campanha, porque também há que saber pensar as coisas. Não é só pôr um parque de estacionamento, é pôr um parque de estacionamento e criar algo atrativo. E depois ter uma mobilidade com esses minibus que tem que ser muito mais, olha, é muito mais barato que os 14 milhões de andar a fazer um parque subterrâneo para o raio dos turistas. Quer dizer, vou gastar 14 milhões de euros, comigo não passa essas coisas, 14 milhões de euros num parque que me vai arrebentar com a marginal toda, que é a avenida, vai-me arrebentar com aquilo tudo para os turistas, porque o argumento é este, com o aumento dos turistas. Não, nós já temos parque suficiente, temos a criar outros. Quem trabalha tem um parque de estacionamento, passa os minibus, agarram nas pessoas, as pessoas vão trabalhar, têm também minibus para irem para aquele parque. É isto que nós temos que fazer. Temos é que saber ser razoáveis, e porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é dos contribuintes, temos que ter respeito por este dinheiro. E não há andar a fazer aqui obras faraónicas só para ficar bonito na fotografia. Eu não quero ficar bonito na fotografia, é que servir a minha gente, e quero os meus pais ainda são vivos, residem ali em São Roque, quero que as pessoas tenham qualidade de vida, quero deixar isso aos meus filhos e aos meus netos. E todos nós, como é óbvio, né? Quando digo os meus, estou a falar de todos. Não é estas obras faraónicas, depois não servem por coisíssima nenhuma, quando não se pensa em fazer parques de estacionamento. Muito bem. José, e ainda a respeito agora aí desse legado que gostaria de deixar aos seus filhos e aos seus netos, aqui uma última pergunta, que é: que legado, neste caso de uma forma transversal, gostaria de deixar em Ponta Delgada assim que venha a ser eleito Presidente da Câmara? Já não dizemos caso venha a ser eleito. Aqui, dada a sua convicção, exatamente, quando vier a ser eleito, qual é o legado que gostaria de deixar em Ponta Delgada, que todos os açorianos, neste caso os habitantes de Ponta Delgada, se vão lembrar de si aqui nas próximas décadas, ou mesmo... Olha, estão proibidos, já fica aqui o registro, estão proibidos de fazer uma estátua, estão proibidos de pôr o meu nome numa rua. Não é isso que eu pretendo na vida. Eu pretendo ter uma Ponta Delgada como tive na infância, com menos carros, mais pessoas, mais alegria, ver crianças a brincar no meio da cidade, com segurança, sem constrangimentos, sem droga, sem poluição, sem estas tretas todas. Se eu conseguir fazer isto, eu fico muito feliz. Se eu conseguir ver os idosos a estarem sentados com os seus netos no centro de Ponta Delgada, com alegria, como nós antigamente também víamos, porque a cidade era muito mais viva, mas sem carros. Nós não precisamos de carros, nós precisamos é de felicidade, e precisamos que os nossos comerciantes comecem a ganhar dinheiro, e esta conversa do turismo só é boa se nos trouxer dinheiro. Se não trouxer dinheiro, corram com eles, se faz favor. Certo, concordo 100%. Muito bem. Kátia, vais encerrar aqui o nosso programa, uma vez que estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo. É verdade. Saber uns sabores, uns cheiros, né? Era isso, José. Vamos fechar realmente aqui com uma carta de ouro. Portanto, Ponta Delgada sabemos que tem muita alma, tem cheiro, tem sabores, tem símbolos, como dizia ainda há pouco.
os Açores, é verdade. E, portanto, dizia há pouco que, inclusive, é essa Ponta Delgada que quer recuperar e portanto, pedimos-lhe agora um exercício mais pessoal. E se lhe pedíssemos para descrever Ponta Delgada em 3 elementos, cheiros, sabores ou objetos, quais é que o José escolheria para nos apresentar essa cidade tão bonita que é Ponta Delgada? Há um cheiro que é indiscutível, seja em Ponta Delgada, seja noutros sítios, mas eu queria-me em Ponta Delgada, que é o cheiro do mar. É um cheiro que faz uma falta quando vamos para o interior do país ou para outra terra qualquer, onde não há mar. Esse cheiro é o cheiro que eu nunca quero esquecer e é o cheiro que me tem incentivado e que me tem inspirado, porque se eu vivo na minha terra por opção, se eu quisesse vivia noutra. Eu vivo aqui por opção. Os sabores, sem dúvida, a carne guisa da minha mãe, as festas do Espírito Santo, aquele gosto da carne, até o cheiro da carne guisada, o nosso bom bife, nossa boa carne, o nosso bom peixe. Eu sou suspeito, porque eu não gosto muito de peixe, mas gosto de um peixe grelhado, bom grelhado, assim uma coisinha bem grelhada. É aquele sabor que às vezes não encontramos noutros sítios, os nossos enchidos. E há um objeto que, enfim, sou profundamente... Eu não gosto de dizer que sou profundamente religioso. Eu sou religioso, pronto. Eu acho que cada um à sua dimensão, à sua maneira, mas há um culto que eu prezo muito, que é transversal aos Açores, e que eu nasci, criei-me, continuo, e este ano estive aqui na minha casa, que é a Pombinha do Espírito Santo, o culto do Espírito Santo. Este é talvez o objeto mais sagrado que nós devemos ter todos. É aquilo que une todas as freguesias, todas as terras, todas as ilhas. Isto é do melhor que nós temos nos Açores, representado numa coisa tão singela como uma simples pomba branca. Muito bem. Uma simples pomba branca que representa muito. José, como a Sandra dizia há pouco, chegamos realmente aqui ao fim desta nossa conversa. Para mim, em especial, foi uma honra tê-lo neste Chega às 9. Recordo perfeitamente, certamente que o José não se recordará, mas recordo perfeitamente da primeira vez que vi o José. O José estava a subir para a Assembleia da República em Lisboa e creio que com o seu filho, muito simples, uma pessoa muito simples, com uma t-shirt. Isto foi em 2021. Foi em 2021. Agora José, em julho. E eu estava com o Manuel Matias e o José subia a escadaria com uma simplicidade e, portanto, o que melhor pode definir é realmente um pai acompanhado do seu filho de uma forma muito simples, com uma t-shirt branca, não me esqueço, e também me recordo quando o José assumiu um cargo na direção nacional do Partido Chega, sempre agarrado à bandeira dos Açores, em representação do seu coração, da sua pátria e de uma coisa tão simples, mas tão importante que é a bandeira daquele lugar. Portanto, quando fala desta pomba, a pombinha branca, fez-me lembrar aquele momento em que o vi subir ao palco e agarrar aquele desafio enquanto Direção Nacional do Partido Chega, agarrada à sua bandeira, à bandeira do seu povo, da sua gente. José, chegamos realmente então... Me desculpem os colegas do país todo, mas não há terra melhor que os Açores. Nós vivemos no paraíso, nós não temos... maravilha. Enfim, noção onde vivemos. Só temos que ultrapassar alguns obstáculos. Esta terra é maravilhosa. Não há uma terra tão fantástica como os Açores. Se calhar para o José não tem noção disso, mas quando nós visitamos os Açores conseguimos perceber claramente o que é amar os Açores. É um sítio magnífico, há verde por todo o lado, há natureza por todo o lado. E gente boa, comida boa, tudo é bom aqui. É verdade, sim, senhor. Apesar do José não gostar muito de peixe, e olha que eu adoro peixe, José. E se eu vivesse na ilha, eu comia ainda mais peixe, José. Comia mesmo muito mais peixe. Vivo quando cá vieram, vamos lá pescar, vivo aqui até num sítio, não vou deixar de viver onde vivo. É de ser um presidente a 20 km de distância da Câmara Municipal sem problema nenhum, não tem constrangimentos com isto, o trabalho é que manda, e aqui mesmo à frente da minha casa consigo ir pescar, aliás, não tenho tido muito tempo, mas há de se arranjar. Quando cá vierem estão convidados. Quem sabe, olha que bom, olha que bom. José, isso é o bom de se viver nos Açores, portanto nós aqui infelizmente não temos isso. José, muito obrigada por ter estado connosco, foi uma honra. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado, foi um gosto. Vocês são uma simpatia, continuem a fazer o vosso trabalho
Porque assim, ainda sou daqueles, teimosamente, acredito que Portugal pode mudar. Com certeza. E nós também, José. É por isso que todas as semanas levamos até aos nossos ouvintes, àqueles que nos veem, aos que nos ouvem, estas mensagens. São mensagens relacionadas com os candidatos do Partido Chega às câmaras municipais de todo o país. Portanto, já sabem, contamos com a vossa presença no nosso próximo podcast. Por aqui, a política local é feita de pessoas reais, com decisões que fazem toda a diferença. Continuação de um bom dia. Muito bom dia a todos. Beijinhos.